Fala pessoal, beleza? Esse é o nosso 20º DCcast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é Gerencie suas cores com Pantone. Há uma discussão muito grande quando o assunto é Pantone. Eu quero compartilhar algumas experiências com a comunidade. Para quem não faz a menor ideia do que é a Pantone, eu vou tentar resumir para você. Pantone é um sistema de cores sólidas já bem definidas, ou seja, não há uma mistura de canais, como no caso do CMYK e do RGB, onde você vai alterando os valores de vermelho, verde e azul, como o RGB, por exemplo, e vai obtendo novas cores. As cores podem ser definidas como coated e uncoated, que basicamente seria com revestimento e sem revestimento, respectivamente. Além desses tipos mais comuns, a gente ainda tem algumas mais especiais, como no caso das metalizadas, por exemplo. Mas não acaba por aí. Ainda há uma grande variedade de tipos, porém todas já pré-definidas e sem a opção de personalização de tonalidade por código, como no caso do CMYK e do RGB. No caso da Pantone, as cores são únicas e cada cor tem um código diferente. Você pode levar os códigos Pantone, Black, CC, por exemplo, você vai ter o mesmo resultado. Isso ajuda na fidelidade, principalmente para grandes empresas que precisam ter as cores de forma fiel em qualquer lugar do mundo. No caso do CMYK e RGB não tem como ter essa fidelidade mesmo com os códigos em mãos, isso falando de escala global, já que os sistemas de cores em alguns países são diferentes e as cores variam bastante na impressão. As impressoras que vêm para o Brasil, na grande maioria, são europeias e por isso a gente usa o padrão europeu nas configurações de Photoshop e Illustrator, por exemplo. Assim a gente pode ver as cores mais próximas da fidelidade possível. Mesmo com todo esse cuidado, as cores podem variar muito dependendo do lugar onde está sendo vista e vários fatores podem interferir, como a calibragem do monitor, as paredes, as cores das paredes, onde você está trabalhando, a cor da lâmpada do local, se a impressão vai ser feita em papel revestido ou não. Então existem muitas variáveis e por isso há uma necessidade de ter essa fidelidade e é aí que o Pantone entra. Mas a impressão em Pantone é muito caro, e agora? Use o Pantone apenas como base. Usar o Pantone como base não quer dizer que vai ser impresso em Pantone. Então, por que eu preciso usar o Pantone como base? Provavelmente você deve estar se perguntando. A Pantone oferece código CMYK, RGB, hexadecimal e LAB como base na cor que você escolher na sua biblioteca de cores. Ou seja, você escolhe um amarelo na cartela Pantone e depois recebe os códigos tanto Pantone quanto RGB e quanto CMYK. Quando você for preparar o seu arquivo para impressão tradicional, use o CMYK fornecido. Quando você for trabalhar para apresentação em tela, use o RGB. Você pode entregar o projeto para o seu cliente em 3 perfis diferentes. Isso eu estou falando de manual de marca. Então você vai entregar uma página só falando do Pantone e as aplicações de Pantone, uma outra página só falando de CMYK, as aplicações do CMYK para impressão tradicional e uma outra página só falando do RGB. Ele vai escolher o que quer imprimir. Ele vai escolher se quer imprimir em Pantone, CMYK ou RGB. No documento você coloca os códigos em Pantone e explica que eles serão cores para manter a fidelidade em qualquer lugar do mundo. Você também envia os códigos CMYK e explica que é para impressão tradicional, que é a impressão mais barata, a mais comum, que ele vai encontrar com mais facilidade em qualquer gráfica. E você envia os códigos em RGB para que ele possa entender que essas cores vão ser utilizadas para redes sociais, para sites, para aplicativo, tudo que seja relacionado a telas, o RGB ele vai servir para esse propósito. O perfil RGB que mais se aproxima do CMYK, tendo um aspecto bem próximo, é o sRGB. Então você precisa configurar esse perfil na hora de criar os seus projetos impressos, uma vez que você está vendo esses projetos na tela. Porém, quando você for preparar esse arquivo para impressão, é necessário que você faça essa conversão de sRGB para CMYK. E assim você vai conseguir ter uma impressão mais fiel ali na tradicional. A gente poderia passar algumas horas só falando de cores, mas a gente pode criar um episódio só para falar de RGB e de CMYK, porque o protagonista da vez é a Pantone. Meu cliente quer pintar o escritório com as cores da identidade. Se você enviar os códigos CMYK e RGB, veja o problema que vai gerar com o arquiteto do seu cliente. Se você tiver os códigos Pantone, ele pode mandar fabricar a cor, com empresas como, por exemplo, a Coral e a Souvenir trabalham dessa forma. Ah, mas nunca me pediram. Você pode estar se perguntando. Sabe por que o seu carro tem um extintor de incêndio embaixo do banco? Porque é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Ter os códigos Pantone pode te ajudar a poupar muita dor de cabeça no decorrer da jornada. Onde eu posso encontrar os códigos Pantone? Por um tempo a Pantone disponibilizou o seu sistema de cores gratuito no Illustrator e em seu site, mas recentemente deixou de atualizar as cores no Illustrator e criou o Pantone Connect. No começo era gratuito justamente para que as pessoas pudessem se familiarizar com o recurso, mas agora é um recurso pago.
Então você precisa pagar uma mensalidade para ter acesso a diversos recursos que tem nessa ferramenta integrada ao Illustrator. Você tem 30 dias de teste, ou seja, a Pantone disponibiliza 30 dias de testes ao Pantone Connect. Então antes de você começar a pagar a sua mensalidade, você pode usar à vontade de testar todas essas variedades que eu expliquei para vocês durante esse mini podcast. Quais as vantagens de usar? A primeira delas é a fidelidade das cores, ou seja, como eu tinha mencionado que a Pantone é um sistema global de cores já pré-definidas, todo lugar do mundo que você chegar, aquelas cores vão ser exatamente as mesmas cores que você definiu no projeto, que é bem diferente no caso do CMYK e do RGB, uma vez que cada pedaço do continente ali trabalha de uma forma diferente, tem seus próprios sistemas de cores, tem seus próprios perfis, então acaba variando bastante e a gente não consegue manter tanto essa fidelidade como no caso da Pantone. Isso eu estou me referindo a empresas grandes, empresas globais, como a Coca-Cola, por exemplo, que precisam ter essa fidelidade. Uma segunda vantagem, ele alcança mais cores vibrantes. No caso do CMYK, que é a impressão mais tradicional, a gente não consegue obter cores mais saturadas, cores mais vibrantes. Já a Pantone consegue muito bem isso daí, principalmente com cores metálicas e cores fluorescentes também, que são cores bem mais especiais. Ele consegue alcançar cores que o CMYK não alcança. O espectro de cor do CMYK é muito menor e quando a gente se fala de Pantone, a gente está trabalhando com cores bem mais definidas, bem mais personalizadas, não tem bem um espectro como no caso do CMYK, mas a gente consegue alcançar uma variedade muito maior de cores, uma vez que a gente tem uma cartela bem completona, com vários tipos especiais de cores também. O sistema é global e o cliente ele pode fabricar a cor para pintar o seu escritório também com mais fidelidade. As desvantagens na impressão. É um pouquinho mais caro, porém se for uma tiragem maior, em até 2 cores, acredite, a impressão Pantone pode sair até mais barato que as tradicionais. O tempo para impressão é um pouquinho maior, então se o seu cliente tiver um pouquinho mais de urgência, ele vai precisar esperar um pouquinho mais. O número de cores é limitado, como eu tinha falado para vocês, não dá para personalizar através dos códigos, escolher um meio termo entre 2 tonalidades, ou é uma tonalidade ou é outra, e pode ter uma quantidade mínima para impressão. Uma vez que as cores já estão prontas em tubos e dependendo da cor, se for uma especial, por exemplo, ele vai precisar comprar aquele tubo só para fazer a sua impressão. E isso eu estou falando da gráfica. Para a gente concluir esse mini podcast de hoje, você não vai usar os códigos Pantone para impressão tradicional, mas é muito bom usar essas cores como base e extrair o CMYK e o RGB para ficar mais próximo possível do que realmente vai ser. Seja no monitor, na impressão tradicional ou impressão especial, que é o caso da Pantone. Entender o básico de gerenciamento de cores pode salvar o seu projeto e facilitar a vida do seu cliente. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.